Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Essa aqui eu acho que, se não me engano, é a aula 11, a última aulinha da apostila 3 de vocês, que a gente vai falar de centro de massa. Assim, pro Enem, falando especificamente pro Enem, esse assunto, centro de massa, não é tão cobrado. Principalmente a parte mais clássica dele, que é a parte de cálculo, entendeu? A parte de calcular o centro de massa de algum corpo. O Enem, quando cobra centro de massa, geralmente traz de uma forma mais teórica. Conceitos de centro de massa ou alguma questão que para resolver você precisa saber o conceito do centro de massa. Mas não é porque o Enem não cobra que a gente vai deixar de dar. Até porque outros vestibulares tem por aí, o UVA cobra isso, o S cobra isso, então é muito importante. Apesar de ser um assunto pequeno. A aula hoje vai ser bem mais curta. Bom, introdução. Só conferir aqui, gravação, ok. O que é o centro de massa? Como o próprio nome já deixa bem claro, o centro de massa de um sistema físico é o ponto onde a gente pode considerar, para fins de cálculo, concentrada toda a massa dele. Ou seja, pega aqui o exemplo. A gente tem um bastão, certo? Esse bastão tem um comprimento considerável, ok? E a massa desse bastão que compõe o material, vamos supor um bastão de madeira, está espalhada por todo o comprimento do bastão. Então a gente tem massa, por exemplo, nessa ponta e massa nessa ponta. Ou seja, a massa ela estava espalhada por um comprimento muito grande. De modo que, se a gente fosse trabalhar o cálculo de movimento desse corpo, utilizando a massa dele, considerando a massa dele distribuída por todo o seu comprimento, isso ia dar um trabalho enorme de calcularmos. Resolveu-se, então, criar o conceito de centro de massa, que seria um ponto do objeto em que a gente pode considerar, para fins de cálculo, concentrada toda a massa dele. Ou seja, como vocês podem perceber na imagem, um pontinho preto bem no centro desse bastão, a gente considera como se toda a massa estivesse nesse ponto. Ou seja, a massa que está localizada aqui, em cima do ponto, e a massa que está localizada aqui, abaixo do ponto, a gente considera como se ela estivesse inserida nesse mesmo ponto. De modo que a gente poderia representar esse bastão simplesmente como um ponto de mesma massa. E aí trabalhamos a movimentação desse bastão como a simples movimentação desse ponto. Esse ponto é o centro de massa, certo? Daí, o centro de massa ele é fácil de ser encontrado quando o corpo tem um formato geométrico bem definido. Então, se eu tenho, por exemplo, uma esfera maciça, o centro dessa esfera é também o meu centro de massa. Isso é um pouco lógico, não há necessidade de tanta explicação. Se o corpo tem um formato todo proporcional, todo bem definido, todo simétrico, o seu centro geométrico vai ser o seu centro de massa. Da mesma forma seria, por exemplo, vamos supor aqui um paralelepípedo. A gente tem aqui um paralelepípedo, certo? O centro geométrico desse paralelepípedo, vamos supor aqui, seria o centro de massa. Então não daria muito trabalho da gente encontrar. Porém, se esse corpo não for maciço e homogêneo, se ele tiver um formato irregular, vamos supor, por exemplo, esse objeto aqui. Ele tem uma porção à esquerda bem fina e reduzida,
e uma porção à direita grande, tá? E bem espalhada. Ou seja, a concentração de massa na parte direita é muito maior do que na parte esquerda. Então, o centro de massa vai ser deslocado para a região de maior concentração de massa, que seria essa região aqui, certo? Tá, como que a gente calcula isso? Bom, o principal cálculo do centro de massa, que não cai no Enem, mas que é importante sabermos, é a posição do centro de massa em um sistema de partículas. O que é isso? Ó, vamos supor que tu tem um corpo só, tá? Isso aqui é um corpo só, de formato extremamente irregular, certo? Que ele tem 3 pontos principais de localização de concentração de massa: P1, P2 e P3. Tá, como que eu calculo, a partir desses pontos de concentração de massa, o local do centro de massa desse meu corpo? As coordenadas, no caso, certo? Note que estamos em um plano cartesiano. Esse tipo de questão sempre vai te dar o corpo em um plano cartesiano. Então, como que eu encontro as coordenadas do meu centro de massa? Ou seja, aonde que eu encontro onde o meu centro de massa está localizado em um corpo que é de um formato irregular? Bom, eu vou pegar os pontos de concentração de massa que me foi fornecido e eu vou calcular a média ponderada deles. Ou seja, eu vou ter que o ponto X do centro de massa vai ser a massa do ponto 1, certo? Vezes a localização no plano cartesiano x1 dele, mais a massa do ponto 2 vezes a localização no plano cartesiano x2 dele, mais a massa do ponto 3 vezes a localização x3 do plano cartesiano. Tudo isso dividido pela massa 1 mais a massa 2 mais a massa 3. Fazendo isso, eu encontro a minha coordenada x do plano cartesiano. Repetindo esse processo para o y, ou seja, massa 1 vezes y1 mais massa 2 vezes y2 mais massa 3 vezes y3 dividido por massa 1 mais massa 2 mais massa 3, eu encontro o meu y do plano cartesiano. Bem simples, nada demais. Com isso, eu tenho a localização do meu centro de massa. E é geralmente só isso que as questões cobram. Elas vão dar um corpo de formato irregular, vão dar alguns pontos de distribuição de massa, vão dar o plano cartesiano e vocês vão ter que aplicar essa formulazinha e resolver, tá? E ela vale para quantos pontos tem. Então, a fórmula generalizada é essa: M1x1 mais M2x2 mais infinitamente Mn até o xn. Ok? Bom, bem tranquilo. Vamos falar agora de um centro de massa em movimento. Ou seja, considere os corpos abaixo de massa M1 e M2 com velocidade e intensidade V1 e V2, respectivamente, num certo instante t, se deslocando em uma mesma direção. A velocidade do centro de massa é dada por... É o mesmo raciocínio. É uma média ponderada. Só que, no plano cartesiano, os pesos da média ponderada, que é esse termo aqui, são o x e o y. Aqui, o peso vai ser a velocidade e a aceleração. Ou seja, se eu tenho... Claro, aqui são dois corpos diferentes. Então, a gente estaria calculando o centro de massa relativo desses corpos. Vamos supor que é um corpo só, tá? De formato irregular, que, devido ao seu formato irregular, a gente pode considerar, dependendo de algumas condições, que diferentes pontos dele têm diferentes velocidades escalares, certo? Mas isso é muito incomum. Vocês vão encontrar provavelmente como dois corpos separados em que ele quer saber a velocidade de deslocamento do centro de massa relativo desses corpos. Não tem dificuldade. M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 dividido por M1 mais M2.
a mesma lógica de média dessa equação aqui. E se o movimento não for constante e sim acelerado, o cálculo da aceleração é o mesmo raciocínio. M1 mais A1, M1 vezes A1, perdão, mais M2 vezes A2 sobre M1 mais M2. Também bem tranquilo. E, por fim, certo? Como eu disse, a aula hoje ela é bem rápida, não tem por que eu me demorar muito. Os tipos de equilíbrios de um corpo. Bom, primeiro, vamos tentar definir o que é equilíbrio. Equilíbrio é um conceito, como é que eu posso dizer? Um pouco intuitivo, tá? Mas que às vezes pode ser um pouco confuso. Por quê? A gente está falando aqui de equilíbrio dinâmico, de equilíbrio estático, perdão, em sua maioria. Ou seja, o corpo está em equilíbrio parado. Porém, é possível existir um corpo em equilíbrio dinâmico. Tá? Equilíbrio dinâmico é o equilíbrio em movimento, que é aqui que a parte fica um pouco estranha. Porque quando a gente pensa uma coisa em equilíbrio, a gente pensa justamente numa coisa parada, que não se mexe, que está ali extremamente parada, que qualquer perturbação pode tirar o equilíbrio. Mas existe o equilíbrio dinâmico, que é geralmente em corpos em velocidade constante. Então, o corpo em velocidade constante ele está em equilíbrio, só que ele está em um equilíbrio com movimento, que seria o equilíbrio dinâmico. Tá? Mas falando dos três tipos de equilíbrio principais, a gente tem o mais intuitivo de todos, que é o equilíbrio instável, que é essa noção mais intuitiva que a gente tem de um corpo parado, que se qualquer perturbação ele sai do equilíbrio. Tá? Por que o nome é equilíbrio instável? Note que nós temos uma bolinha em cima de uma colina. Ela está parada em equilíbrio estático. Se eu empurro essa bolinha nesse sentido aqui, por mais fraca que seja a minha força, ela vai fazer com que a bolinha desloque nessa colina e caia. E, devido à gravidade, uma vez que essa bolinha caia, ela não volta espontaneamente para o ponto de equilíbrio. Daí o equilíbrio instável. Então, a definição de equilíbrio instável é isso. Um corpo em equilíbrio, caso eu tire ele do equilíbrio e ele não consiga voltar por conta própria para o equilíbrio, ele está em equilíbrio instável. O estável é o oposto. Note que aqui a bolinha está dentro de uma estrutura côncava. Se eu pego essa bolinha e eu levo ela aqui para cima e eu solto, ela espontaneamente volta, transita, né? Ela vai subir. Por exemplo, eu pego essa bolinha, eu subo ela para cá e solto. Ela vai cair, vai vir para cá. Vai vir para cá, até que ela vai novamente se equilibrar e voltar ao seu estado anterior de equilíbrio. Então, a definição de equilíbrio estável é aquele que, caso eu perturbe o equilíbrio e mova o objeto e eu pare de agir sobre ele, ele espontaneamente volta ao equilíbrio. E, por fim, o equilíbrio indiferente. Aqui a bolinha está numa reta. O que é o equilíbrio indiferente? Indiferente significa que não importa. Ou seja, não importa se ele está parado ou se eu aplico uma força. Ele sempre vai estar em equilíbrio, porque não tem para onde ele perder o equilíbrio. Ele vai estar sempre nessa mesma reta. Ok? Que aqui seria um tipo também de equilíbrio dinâmico. Se eu movesse essa bolinha a velocidade constante, ela ia estar em equilíbrio dinâmico. Tá? Bom, foi isso. A aula de hoje foi isso. Ela é uma aula bem tranquila. É saber a definição de centro de massa, que é geralmente só o que o Enem cobra. Essa noção de que é um ponto de um corpo extenso que eu considero toda a sua massa naquele ponto para facilitar o cálculo. Saber que para calcular o centro de massa de um objeto irregular, eu vou precisar dos pontos de concentração de massa e aplicar uma média ponderada no plano cartesiano. Saber velocidade e aceleração de um centro de massa, que é também bem simples, e saber a noção teórica desses equilíbrios, que também é outra coisa que o Enem cobra muito. Esse slide de cálculo e esse o Enem não cobra tanto. Agora,
essa noção de equilíbrio, de diferenciar os tipos de equilíbrio, é muito importante para o Enem. Certo? A aula foi essa. Façam as questões da apostila. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Não tenham vergonha. Eu posso demorar às vezes para responder, porque às vezes eu estou estudando, às vezes eu estou em aula, às vezes eu estou fora de casa, mas eu vou responder assim que eu puder. Certo? Então não tenham vergonha de me perguntar. Podem perguntar, tá? Não fiquem com dúvida, tá? É muito importante, não vão para nem com dúvida. Não tá sabendo aquele assunto, aquela questão, pergunta pro professor para ele resolver. Se o seu problema não for só a questão em si, for aquele assunto, se você não entendeu na aula o assunto, pede pro professor que ele vai te ajudar, ele vai mandar um áudio te explicando melhor o assunto, ele vai te mandar algum livro, algum link te ajudando a entender, entendeu? Então, falem com os professores, qualquer dúvida, realmente perguntem, tá? Obrigado.